Em plena Guerra dos 80 Anos, uma batalha dada como perdida teve um desfecho completamente diferente do esperado por meio da intervenção divina. Estamos falando da Batalha de Impel, ou, como os espanhóis costumam chamar, o Milagre de Impel. No ano de 1585, estava em curso a chamada Guerra dos 80 Anos, travada entre a Holanda e o Império Espanhol. Os holandeses não queriam mais estar sob o jugo da Espanha, que cada dia mais ampliava o seu poder como potência hegemônica global. Filipe II da Espanha dominava todo o continente americano e, com a incorporação da coroa portuguesa, tinha também sob o seu domínio valiosos territórios na África e na Ásia. Somente na Europa, o imperador Habsburgo tinha sob seu domínio as coroas de Castela, Aragão, Navarra e Portugal, além dos reinos de Nápoles, Sicília, Sardenha e os Países Baixos, deixados por seu pai Carlos V. Porém, os Países Baixos davam uma enorme dor de cabeça ao rei espanhol, que se rebelavam com frequência, em especial contra os impostos e a obrigatoriedade pelos espanhóis Habsburgos do catolicismo no território. Mas, curiosamente, a região das Províncias Unidas era também um território riquíssimo, sendo o entreposto comercial entre a Inglaterra, a França e o Sacro Império, e sendo também uma região muito industrializada e uma das mais ricas e prósperas de toda a Europa, sendo uma potência econômica e cultural, além de terra natal de seu pai Carlos V. Justamente por isso, Filipe II tinha tanto interesse em garantir a manutenção da região contra os rebeldes protestantes. Assim, os espanhóis mantinham os tercios operando na Holanda, a fim de impedir que os rebeldes tivessem êxito na independentização da região. Mas, em 1585, a situação não estava boa. Filipe II, para garantir o trono de Portugal e a União Ibérica, deslocou muitas unidades dos tercios para lutar em Portugal, a fim de garantir que ele conseguisse o reino contra o outro pretendente, o prior do Crato, formalizando assim a União Ibérica. Com isso, restaram poucas unidades militares dispersas na Holanda, e assim os príncipes protestantes viram o momento perfeito para atacar. Entre os dias 7 e 8 de dezembro, na ilha de Bommel, hoje fronteira da Bélgica com a Holanda, 3 tercios de infantaria espanhóis foram completamente cercados no Monte Impel, o ponto mais alto da ilha. A desproporção entre as forças dos dois lados era enorme. Do lado holandês, a frota protestante, liderada por Philip de Hohenlohe, era composta por mais de 100 navios e 30.000 homens. Já do lado defensor, 3 grupamentos de tercio, as tropas do Exército Católico Espanhol, cada uma com 2.000 soldados de infantaria, aguardavam o desfecho das negociações. Eram 6.000 homens com frio, fome, medo e, o pior, totalmente incapazes de atacar os navios à distância, quem dirá vencer a batalha. Os atacantes queriam evitar uma sangrenta batalha por terra. Por isso, foi apelado ao bom senso dos defensores para que eles se rendessem, oferecendo inclusive termos bastante razoáveis. Caso os espanhóis abaixassem as armas e fossem embora, não haveria necessidade de deixar prisioneiros ou refém aos atacantes. Mas o comandante do exército espanhol, Dom Francisco Arias de Bobadilla, não gostou da proposta e respondeu: a infantaria espanhola prefere a morte à desonra. Falaremos sobre rendição somente após a morte. Outros exemplos de luta envolvendo os tercios provaram que aquilo que o comandante falava não era só bravata. Os tercios costumavam lutar avidamente até o último homem, e isso, consequentemente, geraria muitas baixas no exército atacante. Desse modo, o comandante holandês decidiu usar uma estratégia brilhante para quebrar a resistência dos defensores: uma inundação tática. Os holandeses simplesmente destruíram as barragens e os diques dos rios Maas e Waal e inundaram toda a área, ao ponto que, em dado momento,
somente a colina de Impel ainda estava fora da água. Isso permitia que os navios protestantes, navegando pela área inundada, se aproximassem e conseguissem bombardear o acampamento católico, sem serem incomodados, já que os defensores, armados com lanças e arcabuzes, não conseguiam revidar. Para piorar, a ilha também estava sendo atacada pelo fogo de artilharia, vindo de um forte próximo do outro lado do rio. A situação dos espanhóis não estava nada boa. Os espanhóis agora estavam cercados por águas e navios por todos os lados, em um bombardeio sem fim e sem conseguir revidar. O comandante católico, no entanto, estava resoluto que iriam resistir até o final por sua honra, e por isso mandou que cavassem trincheiras profundas ao redor do campo para se proteger. E é aí que um feito inusitado muda os rumos da batalha. Até aquele momento, os espanhóis acreditavam que apenas um milagre poderiam salvá-los do seu fim iminente. Enquanto eles escavavam as suas posições defensivas, um soldado espanhol teria encontrado uma imagem de Maria da Imaculada Conceição. Para os católicos, aquele era exatamente o sinal que faltava. O achado foi rapidamente interpretado pelos defensores como uma indicação de que Deus estava com a Espanha. O comandante, Dom Francisco Arias de Bobadilla, então, mandou colocar a pintura encontrada ao lado da bandeira espanhola, para que pudesse ser venerada por todos. E desse modo, a moral de toda a tropa subiu. Naquele momento, os espanhóis se convenceram totalmente de que morreriam sim, mas morreriam lutando ao lado de Maria. E foi aí que o inesperado aconteceu. Após as trincheiras estarem cavadas, na noite do dia 8 de dezembro, a região foi atingida por um terrível frio. O vento soprava feroz e contínuo, de modo que a temperatura caiu vertiginosamente. A temperatura caiu tanto e de forma tão repentina que as águas dos campos inundados pelos holandeses simplesmente congelaram. Os espanhóis, então, notaram que, naquele momento, não só seria possível caminhar em cima da água congelada, mas que toda a frota holandesa estava presa no gelo e totalmente vulnerável. Isso possibilitou que as tropas espanholas revidassem e atacassem os rebeldes. E assim, aos gritos de Santiago e Sierra, os temíveis textos espanhóis atravessaram o gelo a pé, indo com tudo para cima dos navios holandeses. Todos os navios holandeses foram capturados e queimados, e os atacantes, no fim, derrotados. Os tercios marcharam vitoriosos e, no dia seguinte, atacaram e conquistaram o forte holandês localizado ao longo do rio, definitivamente conquistando a vitória na Batalha de Impel. E assim, naquele mesmo dia, Maria da Imaculada Conceição foi proclamada padroeira dos tercios espanhóis em Flandres e na Itália. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com os amigos e se inscreve agora mesmo no canal.